Enquanto vai abrindo, está gravando. A minha pergunta é se posso ir adiante, vocês estão conseguindo entender, não está sendo muito rápido? Pode seguir, professor. Tá bem, então vamos lá. O segundo elemento do Estado é o governo. Alguns autores, como eu disse, não inserem o governo como elemento do Estado, colocam eles dentro da soberania, mas alguns inserem. Eu resolvi trazer só para nós, todos nós sabemos que existe governo, mas vamos lá. O governo, então, se trata do vínculo político, aquela ideia, né, de vincular alguém que governa a população. Então, é um vínculo político que une o governante e o governado. E aí que vem a máxima, que é o mais interessante na democracia, né, que na democracia, hoje governante, amanhã é governado. Hoje o presidente e o governador de estado, amanhã serão governados. Então, nós fugimos daquela ideia de ditaduras perpétuas. Nós temos estados mundo afora aí, em que há governantes a vida toda, 20, 30, 40 anos. Então, querem ver um exemplo de uma pessoa que até, pelo que eu vi, os índices de aprovação até eram bem razoáveis, na Bolívia, o Evo Morales. Ele foi destituído por um golpe, mas, na realidade, não se justifica num Estado democrático o indivíduo estar há 15, 20 anos no poder. Ele estava 15 ou 20, não lembro bem, é por aí. Então, não se justifica isso. Na democracia tem que ter alternância. Então, ele foi eleito, a gente sabe disso. Ele foi destituído por um golpe, tanto que quem encabeçou esse golpe foi preso essa semana na Bolívia. Mas ele está errado, não se justifica. Numa democracia, alguém permanecer 15, 20 anos como governante. O ideal é 4, talvez 8, que é o nosso caso, já está se questionando se não estaria errada a reeleição. Né? O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, pode ser reeleito, mas a diferença para nós é que ele pode ser presidente 2 vezes, seja por reeleição ou num período posterior. O Donald Trump pode se candidatar de novo mais uma vez, mas terminou o segundo mandato, nunca mais. No Brasil, é possível a reeleição, muitos questionam, alegando que não deveria ter reeleição, para ter essa ideia de pluralidade, de ideias novas, de pessoas novas. Quem é governo amanhã ser governado, quem é governado amanhã ser governo. Mas no Brasil não tem esse limitador. Pode ser 2 vezes seguido, mas amanhã, depois que passa 4 anos, pode ser de novo, e assim por diante, pode ser aí 5, 6, 8 vezes governante do nosso país. É uma ideia que tem que ser discutida. Eu já acho que está na hora de acabar com a reeleição. Foi uma experiência, né, num momento talvez que até fosse necessário, de estabilização do país no plano real, talvez, estou dizendo, não sei, mas eu acho que agora a gente tem que caminhar para a ideia de mudança sempre, né, de 4 em 4 anos. Bom, vamos lá. Na realidade, essa ideia já está posta, né? Os últimos governos são agora que vão se reeleger, possibilidade de reeleger. Terceiro elemento, população. Objeto. A população, então, está subordinada ao Estado, como objeto, então, do Estado. Nós somos, entre aspas, não é algo que denigra a nossa imagem, é apenas um acadêmico, né, uma questão acadêmica. Nós somos objeto porque estamos subordinados ao Estado, e nós somos sujeitos porque nós temos direitos, membros da atividade política. Então, ao mesmo tempo que nós somos objetos, estamos subordinados ao Estado, nós somos sujeitos porque temos direitos e podemos
podemos participar da vida política do Estado. Um Estado não possui limites de habitantes, já se discutiu isso no passado, é uma bobagem, né? Mas eu trouxe para vocês verem que era discutido no passado. Platão falava em 5.000 habitantes, Aristóteles 10.000, e aí por diante, né? Tem diversas discussões, mas na realidade não há limites. O limite é tanto quanto couber no seu território. Tem uma diferenciação entre povo e nação. Isso é importante, ó, ter essa diferença, as pessoas confundem. Povo são as pessoas que estão presentes em dado momento no Estado, estão subordinados à lei deste Estado, no nosso caso brasileiro. Então, povo são as pessoas que estão hoje aqui, é o povo brasileiro. Nação, aí muda, são aquelas pessoas que estão ligadas por algum símbolo, alguma ideia, que pode ser a língua, cultura, amor à pátria. Então, a nação brasileira são aqueles indivíduos que estão ligados pela língua portuguesa, pela cultura brasileira e pelo amor ao Brasil. Esta é a nação. Eu posso ter aqui pessoas hoje no Brasil, e tem, obviamente, que não são nação brasileira, faz parte do povo, podem morar aqui, mas são estrangeiros, não têm ligação nenhuma com a nossa língua, com a nossa cultura, estão aqui morando por opção ou por trabalho. Então, há uma diferença entre povo e nação. Território, pessoal, quarto elemento. O território é a base geográfica e ele se constitui de terra, água e espaço. Terra, todos nós sabemos o que é, né? A nossa porção de terras no nosso país, nós sabemos o que é. A água é um pouquinho mais do que acredito que você saiba. A água são os nossos rios, a nossa parte no mar, mas ainda existe uma outra parte, mar adentro, que não é o mar comum a todos os países, que o Brasil tem soberania. Então, a água é um pouco mais do que o nosso território. Além da nossa praia, existe ainda algumas milhas adentro que o Brasil tem soberania, até chegar no mar, que é comum a todos os países. E o espaço é o que está sobre a nossa terra e a nossa água. E quando eu falo em terra aqui, tem que observar que também o que está abaixo do que nós pisamos também faz parte do território brasileiro. Então, é terra, e abaixo da terra, água, e o mar adentro, uma parte do mar, e espaço, né, acima do nosso território. Quando eu falo aqui em terra e o que está abaixo da terra, é porque o direito tutela algumas coisas, como os minérios, natureza, águas subterrâneas. Então, a legislação brasileira é aplicável ao que está abaixo da nossa terra. O território, então, é aquele que é um mínimo para viver e para obter recursos para a sobrevivência. Então, não tem uma metragem específica. O território é aquilo que é possível que as pessoas vivam e obtenham recursos para sobreviver. As fronteiras demarcam o espaço de soberania. Nós temos as nossas fronteiras por todos os lados e elas são a demarcação de até onde nós somos soberanos. Todos que estão em uma área estão sob o império deste Estado. Então, todas as pessoas que estiverem no Brasil hoje, dentro das nossas fronteiras, sejam nacionais ou estrangeiros, estão sob o império da lei do Brasil. Inclusive para serem protegidos. Como, por exemplo, a questão de prisão em flagrante, habeas corpus, né? Os estrangeiros que estiverem aqui podem fazer uso desses mecanismos. Sobre os elementos do Estado, alguma pergunta? Conseguiram entender sobre os elementos do Estado? Se entenderam, eu vou adiante. Então vamos. É bem teórico, eu sei disso, mas é interessante.
Origem do Estado. Temos algumas teorias, pessoal, mas na realidade, ninguém sabe, não há base científica para dizer qual é a origem do Estado. Nós estudamos já na outra aula, na outra disciplina, a origem da sociedade e a origem do Estado. Não há base científica para garantir que aquilo que conversaremos agora é a origem do Estado. São teorias que foram estudadas por pessoas que se debruçaram sobre isso no passado, mas certeza absoluta para dizer com cientificidade não temos. A primeira teoria, a teoria do contrato social. Nós já falamos um pouquinho nessa aula e na outra, nessa disciplina e na outra disciplina, em que houve um momento em que o homem, principalmente por questão de segurança, resolve se unir. Né? Se une criando um agrupamento, né, de pessoas, que é o que nós conhecemos como Estado, assina um contrato social ficto, é óbvio, né? Ninguém assinou contrato nenhum, mas a ideia é essa, que nós nos reunimos, assinamos um documento dizendo: eu abro mão de parte da minha liberdade, né, de fazer aquilo que eu quero, fazer tudo que eu quiser, abro mão disso em nome de uma certa segurança. Ou seja, nos agrupamos, o Estado me protege de nós mesmos, de brigas entre nós mesmos, de ataques externos, e eu abro mão de uma partezinha da minha liberdade. Então, essa é a teoria do contrato social. No momento em que o homem se associa, chamado de pacto unions, se submete ao governo, que a ideia, né, é que seja escolhido pelo povo, mas nem sempre é assim. E se for assim, que o governo seja escolhido pelo povo, aí o poder é aquele que emana do povo, né? E nós reivindicamos esse poder ao escolher os nossos governantes e ao participar da administração pública. Então, esta é a ideia que o Estado teria surgido de um pacto social que, obviamente, não existe, é ficto, mas que os homens teriam, então, se associado, né, com estas cláusulas. Eu abro mão da minha parte da minha liberdade, mas o Estado, o corpo, me defende, me protege, me dá segurança. Temos alguns estudos que falam do nascimento do Estado pela teoria patriarcal, que vem, né, de homem, de pai, homem. Então, havia uma organização social que era formada isoladamente por famílias, cada família isolada. A autoridade destas famílias era do ascendente mais antigo, de um varão, de um homem. E o poder absoluto deste homem sobre todos os integrantes desta família. Então, a ideia é que o Estado surge aí desses primeiros fragmentos de sociedades isoladas, que passam a se associar, né? E nesse primeiro momento, o chefe era o pai, o patriarcal. Que isso vigeu, assim, transportando para a modernidade, até poucos anos, na década de 70, o Código Civil dizia que o chefe de família era o pai. Antes da Constituição de 88, era possível, né, que o pai fosse chefe de família. Com a Constituição de 88, cai essa ideia e o homem e a mulher são iguais na chefia da família. Então, sai a ideia que perdurou muito. Vejam só, lá do início do Estado, dessa ideia de Estado, que é muito antiga. Já tivemos o Estado romano na época de Cristo, 2000 anos, aí vocês imaginem. Então, existia um líder que era o homem. E esta é apenas uma teoria. Nós temos a teoria matriarcal, que é o contrário, né, a oposta, e essa diz que os homens, eles vagavam pelo mundo, aquilo que vocês já devem ter ouvido, que é o chamado nômade, aquele que não tem residência, não para em lugar nenhum. Eram pessoas que viviam sem qualquer normas. Não havia, ao contrário da teoria patriarcal, a noção de família ou de parente. Por isso, sustentam os pesquisadores dessa teoria
e defendem a existência dessa teoria, uma promiscuidade sexual absoluta. Não havia, então, parentesco, marido e mulher, pai e filho, era algo animal, né? Havia promiscuidade sexual. O Platão, na República, que é o livro do Platão, quem tiver interesse tem para baixar em PDF ou na biblioteca da Ubra, no livro denominado A República, o Platão já diz alguma coisa nesse sentido ali, de relações, né, promíscuas. Então, a ideia inicial era essa. E a mãe era chefe de família, então não tinha nada a ver com o pai, com o homem mais antigo da família, era a mãe. Mas não havia essa noção de família como nós temos hoje, era algo diferente. A mãe comandava ali, as mulheres comandavam, a mãe comandava um grupo que vivia em conjunto. E o pai era subordinado ou nem membro da família era. Né? Volto a repetir, não era a mesma ideia de família como um grupo, era uma ideia aberta, promiscuidade. Um grupo ali que se relacionava, enfim, e a mulher era a chefe. Temos a teoria sociológica do conhecidíssimo, famoso sociólogo francês Émile Durkheim, que em seus estudos cunhou, né, a frase bem conhecida aí de que o crime nunca vai deixar de existir em lugar nenhum do mundo, porque ele é um fato social, o que é verdade absoluta. O crime é um fato social, enquanto existir homem, vai existir crime. Não tem como fugir disso. Bom, por esta teoria do Durkheim, os primeiros grupos eram chamados de clãs. Então, eram agrupamentos, né, pessoal? Pequenos grupos. Não havia vínculo de parentesco também, né? Mas havia uma identidade religiosa ligada a algo que se conhece por totem, né? Era algo superior, nós chamamos de totem. E o Estado surge desta evolução de clã para territorial, ou seja, o clã, que era um grupo de pessoas que viviam por aí, circulando, passa a ter uma base territorial. Então, vai evoluindo do totem, do clã, para uma base geográfica, território. Então, iniciam com agrupamentos que tinham um vínculo religioso, uma identidade religiosa, admiravam algo que se chama de totem, que é algo que consideravam divino, pode ser até um animal. E entra, em seguida, ato contínuo para formar o Estado, a base geográfica. Então, sai a questão eminentemente religiosa, o totem, e entra a base geográfica. Alguma pergunta dessa ideia de origem do Estado? Teoria do contrato social, teoria patriarcal, matriarcal e sociológica. Finalidade do Estado. Se ninguém tem perguntas, qual é a finalidade do Estado? Bom, algumas premissas nós temos que observar antes de entrar nas teorias. A primeira delas é que o ser humano tem que ser o protagonista. O Estado não pode ser um fim, ou seja, o objetivo de ter um Estado é ele mesmo. Não, o objetivo de ter o Estado são as pessoas, trazer felicidade às pessoas, trazer proteção às pessoas. Então, o ser humano tem que ser o protagonista do Estado. O interesse coletivo, de alguma forma, tem que estar presente. Eu não estou dizendo aqui um interesse coletivo como fim, como finalidade total, absoluta. Estou falando que nós vivemos em sociedade, então algum fim coletivo tem que existir. Não pode haver somente o fim individual. Nós estamos vendo agora, nessa pandemia, questão de vacina, né? Algumas pessoas defendem que não deve ser obrigatória a vacina. Então, passa por essa questão da coletividade, do interesse coletivo superior ao interesse individual. E o Estado tem que estar dentro desta realidade. Vamos ver, então, uma classificação da finalidade do Estado, que traz 3
possibilidades diferentes de Estado, do filósofo pensador Gustav Radbruch. A primeira delas, que é uma teoria liberal, que é chamada de teoria supra-individualista. O que essa teoria tem como dogmas? Ela é intervencionista, intervenção, né? Então, ela opõe-se aos valores individuais, ela pensa eminentemente no coletivo. Esta teoria de intervenção do Estado intervir demasiadamente na vida individual, ela é perigosa. Ela pode fortalecer ilimitadamente o Estado. Como eu falei para vocês há pouco, nós temos que ter um Estado limitado pelos direitos do homem. Os direitos do homem tem que ser uma barreira para a atuação do Estado. Para essa teoria supra-individualista, o homem pertence ao Estado, de corpo e de alma. Ou seja, eu sou um objeto do Estado. O que interessa é o Estado forte, as pessoas não precisam que tenham seus direitos individuais respeitados. No campo econômico, essa teoria está embasada nas ideias socialistas. Quem sabe o que são ideias socialistas no campo econômico? Alguém saberia me dizer qual é a ideia socialista no campo econômico? Existe uma confusão grande hoje sobre isso, por isso que eu estou perguntando. Hoje é muito fácil as pessoas dizerem, tu é socialista, tu é fascista, tu é comunista. Então, alguém saberia me dizer, no campo econômico, qual é as ideias centrais ou a ideia central da economia socialista? O que é socialismo no campo econômico? Não sabem? Ninguém tem ideia? Assistencialismo? Depende. Não é exatamente isso. Socialismo, que foi desenvolvido por Marx, né, é o estado em que todos os meios de produção, todos os bens de produção pertencem ao Estado. Ou seja, nada é privado. O Estado é dono da empresa, o Estado é dono do campo para plantar, o Estado é dono lá do teu consultório médico, se tu for médico, né? E a ideia é que o Estado te dê um retorno com alimentação, com moradia, com benefícios, com lazer. Obviamente que isso não funciona, mas isso é socialismo. Então, se vocês ouvem todos os dias aí chamando pessoas de socialistas, no Brasil não há socialismo. Tá? O Brasil é um Estado social-democrata, como a maioria dos estados do mundo. Né? Assistencialismo, que a Daiane falou, dependendo do grau, não é socialismo. Socialismo é o Estado ser dono dos meios de produção. Ou seja, ele não autoriza que as pessoas tenham iniciativas econômicas. Eu não posso ter uma empresa, por exemplo. Não é isso que nós temos em quase lugar nenhum do mundo. 2 ou 3 lugares. Cuba e a Coreia e a China, um pouco, né? A China não é bem assim também. Então, o assistencialismo que chamam no Brasil de forma pejorativa são políticas públicas que existiram e existem em todo o mundo. Por exemplo, Bolsa Família. Acho que é mais ou menos essa foi a tua colocação e a tua dúvida, né, Daiane? Um exemplo é o Bolsa Família, como assistencialismo. Oi, a Daiane está aí? Não? Isso não tem nada a ver com socialismo. Nós temos no mundo alguns países, e já se caminha para isso, já discute no Brasil, só no Brasil não vai avançar muito cedo, porque nós somos um país, né, de terceiro mundo. Mas nos países de primeiro mundo, existem programas, políticas públicas denominadas de renda mínima. Então, se tu for a Portugal, morar em Portugal, cidadão português,
Lá já é instituído o programa de renda mínima. Lá todos têm direito. Quem trabalha e quem não trabalha. Se o indivíduo está desempregado, ele ganha lá, parece que são 800 euros, que daria R$ 4.800 mais ou menos, 4 mil e poucos reais, 5 mil reais. Todo cidadão tem direito à renda mínima de 800 euros. Então, aquele que está desempregado vai receber 800 euros. Aquele que está empregado e ganha 300 euros vai receber um complemento do Estado para chegar a 800 euros. E aquele que ganha mais de 800 aí não vai receber, claro. Né? Então, essa é a ideia. Isso são políticas públicas, não tem nada a ver com socialismo, como alguns falam. Alguma pergunta, pessoal? Ana Blender, o senhor acha que o capitalismo funciona? É a única coisa que funciona. Não tem outra coisa. Só que o capitalismo tem que ser moderado. Como é a maioria dos países, né? Para não haver a subserviência dos mais pobres aos mais ricos, né? Ou até mesmo de estados pobres a estados ricos, há que haver um limite, mas o capitalismo é o único caminho. Né? O Brasil é um estado capitalista, de mercado aberto, economia aberta, e tem que ser assim. Agora, nós podemos avançar, nós temos algumas limitações, por exemplo, trabalhistas, para garantir direitos dos trabalhadores. Imagina se não tivesse uma legislação trabalhista. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa, e não vai ser comigo, não é a minha área, mas com o professor de Direito do Trabalho, vocês podem conversar com ele. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa, o que tem de aberrações, existindo legislação trabalhista, imagina se não existisse. Eu assisti uma palestra do desembargador de trabalho de São Paulo, em que uma empresa dessas de call center, de telefonistas, né, obrigava os atendentes a fazerem xixi nos baldes para não sair de perto do telefone. E assim vai. Agora, eu vi esses dias uma empresa aí que obrigava a mulher a emagrecer, todos os meses era pesado na balança. Então, se não tiver um Estado que intervenha nesse campo capitalista, liberal, né, tem que intervir um pouquinho. Agora, é um pouco, né, pessoal? Não, a economia de mercado é a única possível, ela tem que estar presente, tem que privatizar o que for possível, mas o Estado tem que ter o poder também de eventualmente regular alguma coisa. Ia falar para vocês outra coisa. Acabou fugindo aqui depois? Bem, se alguém tiver pergunta, pode fazer. Eu ia falar o seguinte, existe uma situação que a gente enfrenta e é difícil de conseguir uma solução, que são os capitais especulativos. Isso aí teria que ser um economista para falar, nem eu domino o tema. Os países, as empresas vêm e investem num país, A, B, C ou D, aí retiram aquele dinheiro e investem em outro país, D, E ou F, porque lá o rendimento está maior, né? E se fala, assim, em taxar ter um imposto sobre esses investimentos externos. Mas isso é algo muito difícil, porque espantaria, né, esses capitais a ingressar no país, e nós precisamos desses capitais para gerar emprego e renda. Então, é algo assim, não sei se é utópico, aí só um economista para nos dizer isso. Bom, vamos adiante. Então, supraindividualista, a gente parou por aqui, o homem pertence ao Estado, no campo econômico, ideia socialista, totalmente incabível, né? No campo jurídico, limitar a atuação individual em favor da igualdade. Então, há uma igualdade entre todos e, no final das contas, acaba que igual é o povo e os governantes estão em situação melhor nos estados socialistas. A concepção transpersonalista é um meio termo entre as duas anteriores. Eu pulei uma aqui. Acabei pulando uma aqui. Bom, supraindividualista. Nós temos, então, uma que não está aqui, que é a liberal, né? Acabei não colocando aqui, mas tem lá no material para vocês, que é a liberal,
que somente o mercado interessa, que a ideia geral da teoria liberal, que é antes dessa aqui, o slide anterior que deveria estar, mas está lá no material, na sala de aula, é que se o Estado conseguir atender, deixar que as pessoas obtenham as suas vidas, o seu dia a dia de forma individual, então, atendidas as necessidades individuais, a social coletiva viria automaticamente. Essa é a ideia da teoria liberal, né? Ao contrário da supraindividual. Supraindividual, um Estado socialista, e a individual, que é um Estado totalmente liberal, que se o Estado deveria apenas incentivar as pessoas individualmente, não se meter na vida das pessoas. No momento em que se eu obtivesse essa ideia das pessoas vencerem sozinhas na vida, individualmente, todos os problemas sociais do país estariam resolvidos. Então, esse é um lado da questão, e o outro lado é a supraindividualista. E aí nós chegamos no meio termo, transpersonalista, que é um meio termo, então, da individualista e dessa supraindividualista. Aproveita os meios conciliáveis entre as duas, o que é bom de uma e o que é bom da outra. Enaltece a coletividade e o individualismo. E se houver incompatibilidade nas ideias de uma e de outra, da individualista e da transpersonalista, aí, da supraindividualista e da individualista, aí eu terei a ideia de justiça. Terei que buscar o que é mais correto, seja da supraindividualista ou da individualista, pela justiça. Isso aqui é algo parecido com o que se chama hoje no mundo de social-democracia, que é a ideia de um meio termo entre o Estado liberal ou individual, né, e o Estado socialista. Socialista é o Estado que os meios de produção pertencem todos ao Estado, não existe livre iniciativa, e liberal é aquele que tem a ideia de que o Estado jamais intervenha. O Estado como nasceu o Estado na teoria contratualista. Estado só para dar segurança, o resto é com as pessoas. E a social-democracia, ou outro nome que queiram dar, como transpersonalista, isso é um autor que deu esse nome, o Radbruch, pode ser outro nome, depende do autor. Então, a ideia é um meio termo entre as duas. O que funciona como meio termo? O Estado deixa as pessoas progredirem livremente e, quando for necessário, auxilia aquelas pessoas que ficaram para trás ou aquelas pessoas que estão com problemas. Nós temos várias políticas, né, nesse sentido, nos Estados sociais-democratas, desde os programas de renda mínima, como eu falei para vocês, na Europa. Na Espanha se discute isso hoje, agora a pandemia pegou em cheio, mas se discute o valor de um programa de renda mínima. No Brasil tem o Bolsa Família, né? Se discute também, mas não vai ser possível, porque no terceiro mundo não tem grana suficiente para lançar um programa de renda mínima para todas as pessoas. Então, pessoal, a ideia é esta, né? Do Estado, as três concepções do Estado são essas: individual ou liberal, socialista e um meio termo entre os dois. Esta é a ideia por que existe o Estado. Alguma pergunta? Nada? Então, vamos fazer uma pequena discussão. Você tem que falar um pouquinho, você tem que se habituar a falar, vocês têm que se soltando devagarinho. Eu vou mandar vocês para salas de reunião, salas temáticas, tá? Aí vocês discutam senso comum, sem vinculação à ciência, só a ideia de vocês, para a gente conversar um pouquinho. A questão da soberania do Estado e os direitos fundamentais. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês concluam é o seguinte: em virtude, discutam, concluam não, discutam, em virtude da soberania de um Estado, é possível eu ter uma lei, seja de
viés religioso, jurídico, etc., mas que vija no Estado, em que ocorra o seguinte fato, vou contar a história para vocês rapidinho. Uma mulher separada no Irã e um homem conversaram, tá? Conversaram de longe, tá, pessoal? Não se tocaram. A mulher foi condenada a ser morta por apedrejamento pela conversa, enquanto que o homem não foi condenado a nada, porque é um direito dele conversar com a mulher e a mulher não tem esse direito. Então, mas o Estado é soberano. Aí a pergunta que eu quero que vocês discutam em 5 minutos, que eu vou buscar vocês de volta, é: o Estado tem esse direito? O Estado tem, quando é soberano, ele pode criar uma lei destas, lei desses tipos, ou teria que ter um balizamento? Então, eu vou mandar vocês para lá, não fujam, por favor, já tem uns quantos fugindo. Vou mandar para vocês para lá, e em 5 minutos eu busco vocês. São 8h15, 8h20, eu busco e a gente fala mais uns minutinhos. Vocês têm que perder, né, então, a inibição. Não tem certo, não tem errado. Para pensar, para a gente conversar apenas.
Tá fechado. Nós tínhamos 26, eu abri as salas lá, baixou para 19. 6 foram embora. 7. Bom, antes da gente começar a falar uns 5 minutinhos, só dizer para vocês que, vamos ver aqui, está abrindo. Se eu conseguir arrumar o TDE agora aqui, já vou arrumar. Vamos ver se abre. Tá, vai dar. Já vou alterar, então, aqui. Tá. Enquanto isso, alguém me fala aí, é interessante essas salas aí, abrir para bate-papo, entre aspas, né, para discutir. É bom, parece trabalhinho que a gente faz no colégio, na faculdade. É interessante por... A gente conversa com os colegas, né? Sim, isso. Eu ia falar nessa questão, tipo, de conhecer os colegas. Tipo, eu acho que tá sendo legal. Agora, mais adiante, eu vou... Vocês estão Mas, se Sor, entrosando? 5 minutos é muito pouco. Eu concordo, acho que é muito pouco tempo também. Sabe que tem duas visões, né? Uma delas que é muito pouco tempo, não há dúvida. E a outra é para forçar vocês a trabalhar, não diria na pressão, mas é uma técnica que existe de estudo, para forçar, né, a dirigir, a ser sucinto, a dirigir o foco a alguma coisa e conseguir um resultado naquele determinado tempo. É também um meio de estudo. Mas agora, com o passar do tempo, vou dar aí um pequeno artigo para vocês, aí sobre o tema da aula, sei lá, 5 folhas, por exemplo, aí vocês leem no dia e depois, no final da aula, a gente abre uma sala de 10 minutos, por exemplo, para vocês debaterem o texto que foi lido em casa e aí a gente volta para discutir. Bom, acho que não deu certo aqui, não está dando certo ainda, né, o TDE para trocar, então eu vou deixar para mais tarde, até amanhã de manhã, se a internet não funcionar hoje, eu ajeito até amanhã de manhã, o TDE de hoje, não está abrindo ali para colocar o link e no modo de envio de atividade. Mas o link tem ali, se vocês quiserem assistir hoje à noite, podem assistir, o link é ali, é um pequeno vídeo numa página que fala sobre social-democracia, liberalismo e socialismo. Aí já podem até elaborar um textinho, né? Essa é a tarefa, elabora o textinho, depois só vinculem como arquivo quando eu conseguir modificar para envio de atividade. Então, vamos lá. Quem é que quer falar aí? Posso começar? Pode começar, Stephanie. Então, nós conversamos ali com as meninas e com base, assim, na questão de que o Estado, ele é soberano, independente dessa soberania do Estado, ele, nesse contexto ali de vida e tudo mais, ele seria não errado, assim, o termo não seria errado, mas como a vida é um dos principais princípios dos direitos humanos e ao direito do ser humano, então, assim, já fugiria um pouco daí. Então, talvez não é que não seria certo, mas também não, né, fugiria um pouco do... No caso, ele é soberano, mas não nesse contexto. A gente foi por esse lado também, professor, onde a soberania é um poder muito forte, mas ela tem alguns limites que, por exemplo, quando fere os direitos humanos, então há uma intervenção da Corte Interamericana, por exemplo, igual aconteceu no Brasil uma vez, não me recordo, tive uma aula sobre a favela Nova Brasília, sim, que o Estado não cumpriu com as obrigações ali de julgamento correto, e a Corte, inclusive, disse que se o Brasil não cumprisse, o Estado Brasil teria uma punição a respeito daquele caso. Eu acho que seguiria nessa mesma lógica. Isso aí, Conrado. Muito bem lembrado desse caso. Alguém mais discutiu? Algum outro grupo quer falar, né? Da sua opinião? A lógica, pessoal, isso que a gente discutiu agora, infelizmente, é discutido no mundo. Não é tão facilzinho como foi
para nós aqui, para vocês tomarem essa decisão, talvez até um pouco induzidos por mim, porque é o que eu penso. Mas no mundo há essa discussão. Tem país... De onde vem essa ideia desse tipo de lei, entre aspas? Nesse caso... É que é muito cultural também, cada região tem uma cultura específica, né? Onde muitas vezes as mulheres nessa região acatam essa decisão. Então não tem uma imposição por parte da sociedade, né? É isso aí, Conrado. Essa aí do Irã, por exemplo, é uma ideia religiosa, é um Estado que tem um forte fundamento religioso, não é um Estado laico. As suas leis advêm da religião. E tem essa ideia de que a mulher tem que se preservar mais, etc., né? Não é igual ao homem em algumas questões, como essa aí de ter todos os direitos. Então, com base nesta ideia, surgem esse tipo de legislação, mas há essa discussão no direito internacional, mas para os internacionalistas não há dúvida de que os Estados não têm esse direito de ter esse tipo de legislação. O problema é obrigá-los a não ter estas legislações, né? Porque há a possibilidade de sanções econômicas, os Estados sofrem sanções econômicas quando descumprem direitos fundamentais de uma forma reiterada. A Carta da ONU é bem clara. Todos nós temos direito a viver numa democracia. Mas muitos países não vivem em democracia e, com base nessa soberania, tomam essas decisões. E o que funciona é a questão da pressão, mas até funcionar leva tempo, né? Essa mulher mesmo foi condenada a morrer até os ombros, até ali no meio do abdômen, e depois é apedrejada. O que aconteceu? A pressão popular existiu e o Estado iraniano recuou num período e mandou-a para a prisão, ficou numa prisão, que já está totalmente fora de uma realidade democrática, do ideal de ser humano. Mas, hoje eu não sei, quem sabe depois do caso passar, pode ter sido executado, né? Na época houve pressão, abaixo-assinado, etc., mas não sei o que aconteceu agora. Então, existem essas situações em que o Estado é o centro e não a pessoa, né? O Estado é o centro e não a pessoa. Principalmente esses Estados que não evoluíram nos costumes. Vêm de ideias religiosas antigas e não evoluem, né? Mesmo a religião nos países como o nosso, a gente vê esse Papa novo não, mas esse Papa argentino falando, né? São ideias novas, evoluídas, né? Que evoluíram. Mas esses estados, alguns estados não evoluíram. E acabam sendo o centro, em vez da pessoa ser o centro. É o Estado que é o centro. Ô, senhora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Em relação a esse caso específico, por que o Tribunal Penal Internacional não pode intervir? Gabriele, eu acho que até poderia intervir, porque sempre que os direitos fundamentais forem de maneira reiterada desrespeitados, o Tribunal Penal Internacional pode intervir. Mas o problema é que os organismos internacionais, tu pegar a ONU, OMS, olha o desrespeito que a OMS vem sofrendo diariamente, a Organização Mundial da Saúde, que eu nem sei quem compõe a OMS, mas eu tenho certeza que em todo o mundo há pesquisadores que compõem a Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde é desrespeitada a todo momento. A ONU é desrespeitada a todo momento. Então, o Tribunal Penal Internacional não consegue investigar e punir. Por quê? Porque o Estado é soberano, os demais Estados não vão, em nome do Tribunal Penal Internacional, invadir o Irã e pegar lá o presidente do Irã. Não vão fazer isso, né? Talvez seja pior se fizerem isso, formar uma guerra, porque as relações internacionais não são tão simples, pessoal. Não adianta eu achar que, bom, nós vamos invadir o Irã, todos os países vão concordar com essa invasão, aí nós vamos colocar um Estado democrático no Irã. Não é assim, certamente muitos estados vão ficar a favor do Irã, e vai gerar uma consequência ainda pior, né, para essa situação. Pode falar, Felipe. É isso que eu ia falar, tipo,
quando a ONU remete algumas sanções econômicas, por exemplo, como aconteceu na Coreia do Norte, a Coreia do Norte teve apoio da China, por exemplo, que tem voz muito ativa na ONU, né? Então, em alguns casos, não vai para frente, simplesmente, né? Se caso da intervenção. Muitas vezes o que ocorre é que os Estados Unidos ficam de um lado, aí a Rússia, por entre aspas, se oporem, muitas vezes fica de outro, né? E aí então melhor ficar assim, no campo de sanções econômicas, né, do que criar um ambiente bélico, né, de guerra muito maior. Então é por isso, Gabriele, que o Tribunal Penal Internacional às vezes não consegue fazer o que deveria. E há uma crítica muito grande ao Tribunal Penal Internacional, que ele só consegue alcançar, e aí não é culpa do Tribunal Penal Internacional, é culpa do sistema de relações internacionais, que ele só consegue punir países, normalmente países africanos, ditadores africanos, ou algum outro em que houve a invasão, né, como ocorreu na antiga Iugoslávia. Pouquíssimas vezes se consegue punir países fora da África, né? Porque são países fora da África que têm mais peso bélico, mais peso nas relações internacionais, mais ligação com outros estados, então se torna mais difícil. As relações internacionais, então, os órgãos internacionais são o ideal. Ruim sem eles, pior sem eles, né? A ONU é desrespeitada. Os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque, sob pretexto de armas nucleares, não encontrou nenhuma arma nuclear, não tinha arma nuclear. A ONU disse que não era para invadir. Os Estados Unidos, de qualquer maneira, invadiu, né? Então, nós temos esses problemas, mas a ideia é essa. Ruim sem os órgãos internacionais, pior sem eles. De alguma maneira, algumas pessoas, alguns estados acabam aceitando as ideias desses organismos internacionais. E como é que essas organizações se manifestam em relação à pena de morte? A pena de morte é algo vedado em qualquer organização internacional democrática. Os países que ainda têm deveriam, por orientação, aboli-la. Mas por que uma ONU, uma Convenção Interamericana de Direitos Humanos, não impõe que os Estados Unidos terminem com a pena de morte? Porque os Estados Unidos poderiam simplesmente alegar: então estou saindo do acordo. Então é melhor tu suportar isso num país para, num futuro, ele não ter essa pena de morte, do que não tê-lo como parceiro e ele ainda ferir mais direitos fundamentais. Vocês conseguem entender, Conrado? Sim, é uma decisão política. Sim, digamos assim, no jargão bem popular, o que dói menos. Certo? Alguma pergunta a mais? A Ana diz aqui, que tristeza que eu sinto quando ocorrem coisas assim, é inexplicável, coisa horrível e revoltante. É isso aí, Ana, esse é o mundo. Nós temos que lutar, né, dia a dia para mudar essas coisas. Nós não podemos aceitar tratamento desigual entre homens e mulheres, nós não podemos aceitar que sequer uma pessoa venha e diga que a filha nasceu por acidente, ou que isso, ou que aquilo. Isso é inaceitável. Todos são iguais, nós somos seres humanos, não existe homem e mulher, nós somos seres humanos, né? E todos os seres humanos têm que ser iguais, receber o mesmo tratamento e viver da maneira que entender, desde que não prejudique as demais pessoas, né? Então, por isso que nós temos que brigar. A briga vai ser muito grande, vai durar, nós vamos partir dessa, não teremos ainda os direitos assegurados para todo mundo, mas é uma briga que vai indo aos poucos, né, com avanços e retrocessos. Por exemplo, o que eu vou falar agora é estatístico, não é chute. Nós tivemos um avanço democrático no mundo muito grande, nos últimos anos, nos últimos governos, aí 10 anos, um retrocesso democrático. O índice democrático diminuiu. Isso é pesquisa, não é porque os Estados Unidos tinham um presidente, porque o Brasil tem um, porque eu não sei quem tem outro. Isso são números, né? Os países democráticos, houve uma diminuição da democracia em todo o mundo, né? Infelizmente, né? Certo? Eu acho, nesse ponto de vista aí, é que, por exemplo, os eleitos acham que tem mais poder do que o próprio Estado. Por exemplo, o caso do Trump, ele não queria abdicar da presidência até o último instante. Ele achou que ele era maior que a própria bandeira que ele representava. É isso. O Trump, o da Venezuela,
O próprio Evo Morales, que, como eu disse, tinha uns índices de aceitação, pelo que eu vi nas reportagens, mas ele não pode. A pessoa não pode ficar 15, 20 anos como presidente, mesmo que seja eleito. Isso não pode acontecer, isso não é democrático. Então, o poder seduz, né, Conrado? As pessoas não abrem mão, às vezes, algumas pessoas não conseguem abrir mão do poder, então cabe a ter um arcabouço jurídico e instituições fortes que não se unam como na Venezuela, que o Supremo Tribunal venezuelano se uniu, ou por medo, ou por vontade, ao Maduro, e aí tudo é chancelado, que o Maduro faz de forma totalmente equivocada. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Se não tem, a gente vai encerrar a aula. 2 últimos avisos. Amanhã, palestra. Cliquem naquele link. 7 horas nós assistiremos. O TDE de amanhã será uma pequena resenha da palestra. Botem os pontos principais, em uma folha A4, né, do que vocês ouviram e coloquem como TDE. O TDE de hoje não está entrando ali para fazer a troca, mas se não der, amanhã de manhã eu faço a troca para o envio de arquivo. Mas vocês podem ir fazendo, quem quiser fazer hoje à noite, pode fazer em arquivo. Então, boa noite a todos, até amanhã. Nos encontramos na palestra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.